Então, professora Rosane é professora e coordenadora na Estácio, no curso de turismo da Presidente Vargas, né, dentre as várias funções que ela possui, e hoje ela está conosco aqui para falar sobre ecoturismo e sustentabilidade. Professora Rosane, agradeço imensamente por ter aceitado esse desafio de falar conosco. Não é um desafio falar conosco, na verdade, sobre um assunto que a gente gosta tanto, é um prazer, mas é um desafio dentro até de uma semana que a gente está aí, numa semana final de aulas, né? Pelo menos na Estácio, e preparação de provas, e semana que vem prova, e vindo de uma maratona começa com as aulas, na parte da tarde são as maratonas de reunião, e ela gentilmente está cedendo o tempo dela para compartilhar conosco aqui algumas informações. Professora Rosane, por favor, é com você. Obrigado e fique à vontade. Boa noite a todos. Muito feliz pelo convite. Agradeço aos professores Fábio, Roberta, que, dentre uma inúmera, né, e vasta quantidade de colegas, eles lembraram do meu nome, lembraram não vou dizer nem da experiência com questão profissional, mas o turismo de aventura, o ecoturismo, eles, muito mais do que questões profissionais para mim, eles fazem parte da minha vida mesmo, como são eles que me proporcionam a fuga disso tudo que a gente vive. E agora, nesse momento de pandemia, isolamento, distanciamento, a gente não pode nada e eu fico aqui doente, querendo minhas montanhas, querendo as minhas trilhas, os meus matos e tudo mais. Mas o Fábio falou, né, da minha apresentação, enfim, eu não vou fazer nem como apresentação. É porque eu penso que quem nos ouve e não nos conhece tem o interesse de saber quem nós somos. Né? Quem é essa que veio falar comigo hoje, que veio falar, né, bater um papo comigo? Não chamo de palestra, nada disso. A gente vai conversar, a gente vai dialogar, até porque o tema é leve em determinados momentos, em outros nem tanto. Então, eu tenho 42 anos de idade e estou dentro do turismo desde os 19. Então, a minha trajetória dentro do turismo já tem um certo tempinho. E eu comecei com o turismo exatamente pela questão do meio ambiente. Eu já fazia fotos, eu já era fotógrafa, e aí eu ia para as trilhas, para fazer foto das pessoas no meio da trilha. E nessa brincadeirinha, que para mim era lúdico mesmo, eu tinha 19 anos, então eu não via isso como questão profissional, eu acabei descobrindo que eu gostava daquilo, de fazer aquilo, e fui fazer o curso de guia de turismo, enfim. E entrei no turismo, então, aos 19 anos de idade, e aqui estou até hoje. E não vou sair, né? Não vou sair. O turismo não vou dizer que é profissão, o turismo é paixão mesmo, porque a gente se apaixona, a gente se encanta com essa atividade. Então, a minha formação é em turismo, né? Sou turismóloga, bacharel em turismo, graduação que eu ainda faço também em geografia, amo a geografia, turismo consome espaço, e quem estuda o espaço é a geografia. Especialização eu tenho em política pública, em gestão pública, trabalhei na política pública durante muitos anos, durante muito tempo. A geografia, isso aí, Jonathan, eu amo a geografia. E com a docência superior, porque a gente saber gostar não necessariamente significa que a gente saiba passar isso para o outro com a clareza que o outro precisa para absorver aquele conteúdo que a gente está tentando fazer com que ele entenda. E dentro dessa trajetória, fiz parte do OIT aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo, eu sou de São Gonçalo, né, estado do Rio de Janeiro, então eu fui do OIT, do Observatório de Inovação do Turismo da Fundação Getúlio Vargas, e numa época bem emblemática para nós no cenário turístico nacional, porque naquele período
a senhora excelentíssima Marta Suplicy à frente do Ministério, e ela simplesmente veio para apresentar uma pesquisa que nós fazíamos dentro da GV, que era o que nós temos ainda hoje de política pública de turismo, os 65 destinos indutores do turismo nacional, para competitividade, para mostrar o Brasil como um produto forte. Eu não digo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, estou falando Brasil como um todo, como um destino forte para concorrência com o mercado internacional. Não nós aqui concorrendo entre nós, mas a gente ser forte e coeso para a competição com o mercado exterior. E, nesse tempo, eu fiquei 3 anos dentro da FGV, nesse grupo de pesquisa. Saí, terminei e fui para o mestrado na UFRJ em engenharia urbana, porque, embora eu seja uma apaixonada pelo meio ambiente e trabalhe a questão ambiental, a URB, a cidade, sempre me encantou e eu precisava entender um pouco melhor daquilo, até porque a minha trajetória no turismo já estava se encaminhando para o planejamento territorial, para as políticas públicas de desenvolvimento territorial. Então, eu precisava entender mais do comportamento da cidade, das grandes capitais, das metrópoles, e como que o turismo podia ajudar ao desenvolvimento desse território e não simplesmente acontecer. O turismo acontece. Não, o turismo não acontece. O turismo precisa ser planejado. Não à toa a gente estuda tanto. Então, eu fiz mestrado em engenharia urbana na UFRJ e depois o doutorado em urbanismo na UF. Terminei, já tem 2 anos, e daqui a pouco a gente começa a pensar num pós-doutorado. Mas, por enquanto, estou no doutorado, terminei no doutorado mesmo, e dentro dessa minha trajetória de turismo em espaços urbanos, eu trabalho com a questão das favelas do Rio de Janeiro, urbanizadas ou não, pacificadas ou não, ou nem tanto, ou nunca, e o turismo nelas. Que turismo é esse que acontece nesses espaços? Por que algumas pessoas têm curiosidade de trabalhar nesses espaços, de visitar esses espaços? O que a sociedade civil, o que a população desses espaços pensa a respeito disso? Qual é o direito que o outro tem de ir para um território que não é dele, que ele não conhece, para consumir enquanto produto? Então, dentro da minha trajetória, né, de estudante, de profissional, de pesquisador, a trajetória é mais ou menos essa. Então, lá atrás, já tem bastante tempo, eu ingressei na curiosidade mesmo de gostar de uma atividade, e aí eu fazia as minhas trilhas, e gostei tanto do assunto, da engrenagem que eu via, que eu fui buscar o curso de guia de turismo. Então, dentro do turismo, a minha primeira formação é de guia de turismo, e depois fiz aí, que alguns aqui nem vão saber, isso não acontece, não existe mais, agente de viagens. Emitia bilhete, fazia aquilo tudo. Hoje em dia a gente não tem mais nada disso, é tudo no sistema, quase ninguém conhece um guia Panrotas, uns negócios assim. Eu não digo que eu esteja velha, eu sou um clássico, eu sou vintage, é mais ou menos nessa vibe. Então, a minha trajetória, para vocês saberem um pouquinho de mim, conhecerem um pouquinho de mim. Dentro da academia, eu dou aula desde 2008, né? E já ajudei a formar, transformar e informar muita gente, e fico muito feliz por isso, porque a nossa profissão de educador, eu não digo nem de professor, é educador, porque a gente se importa com o aluno para além da sala de aula. Então, informar, é formar, é transformar mesmo. Não enxergar o aluno como um número de matrícula, porque tem dia que a gente não está bem, tem dia que o aluno também não está bem, e a gente precisa entender isso. Ainda mais num momento como esse, atípico. Acho que 31 de dezembro de 2019, quando a gente desejou Feliz Ano Novo meia-noite, ninguém imaginou que em 2020 a gente estaria passando por isso. Mas vamos ultrapassar, a gente precisa, né, absorver um pouquinho, respirar fundo, contar até 10 e seguir. E aí o Fábio me convida, me chama para bater um papo com vocês e pergunta do que eu gostaria de falar. Eu falei, bem, posso falar de política pública, posso falar de pesquisa, mas acredito que para chamar a galera, para ser um diálogo mais leve, vamos falar de uma coisa que acredito, penso, que a maioria goste, a maioria se interesse. Então, o ecoturismo, o turismo de aventura, que caiu no gosto, de certa forma, não necessariamente tinha um público-alvo tão grande,
mas depois de um tempo, as pessoas começaram a gostar e a precisar de sair desse cotidiano tão turbulento e procurar outras formas de fruição mesmo, de entretenimento, de lazer, de recreação. Para alguns é até questão profissional, para outros é mais uma forma de escapar dos problemas do dia a dia. Então, nessa perspectiva, a gente vai conversar um pouquinho sobre ecoturismo, política nacional de meio ambiente, uma realidade não necessariamente boa que a gente está vivenciando na atualidade. A gente não está aqui para falar de político, pessoa, a gente não discute isso, né, em academias, em determinados momentos, mas a gente precisa falar sobre os fatos, e a gente brinca, né, contra fato não há argumento. Então, não é pessoa A, ou pessoa B, ou pessoa C, é o que, estando num cargo público, político, deveria fazer e não faz, ou faz e faz bem feito, e aí sai, vem outro e assume e deixa de fazer. Então, como é que fica o nosso setor de turismo nisso? Como é que ficam os determinados segmentos de mercado nisso? E principalmente o que a gente vai dialogar hoje, que são ecoturismo e turismo de aventura. Eu falo ecoturismo e turismo de aventura, embora o Fabinho tenha colocado a questão do ecoturismo e sustentabilidade, porque sustentabilidade está imbricada em tudo. A gente não fala de sustentabilidade só da questão ambiental, do meio ambiente natural, mas do ambiente construído também, né, dos pilares de uma forma geral. E o turismo de aventura, porque durante um bom tempo ele foi um braço, ele estava inserido no ecoturismo, e só depois de uma certa ruptura dentro da política pública que o turismo de aventura passou, então, a ser segmento de mercado da mesma forma que é o cultural, que é o do lazer, que é o negócios e eventos, enfim. E aí saiu do meio do turismo, do ecoturismo e virou um segmento à parte. Mas até então eles estavam intimamente ligados e muita gente ainda confunde. Então, hoje a gente dialoga um pouquinho sobre isso. Só fazendo uma contextualização, para não cair de paraquedas no segmento de uma forma tão breve, tão rápida, nós vivemos num mundo, numa aldeia global, e aí eu faço não é nem uma crítica, mas uma análise que essa tentativa de transformar tudo no mundo globalizado, de nos empacotar e dizer que nós somos iguais, isso para o turismo é também um risco, é benéfico de certo ponto. Olha, a gente aqui, em período de isolamento, e a gente conseguindo, né, comunicação, gente de tão longe e todo mundo junto ao mesmo tempo agora, então um fator positivo desse caráter global. Mas a globalização ela não é mundialização, então ela não atinge o mundo de todo mundo de forma equitativa. Nós estamos dando aula em modo remoto e não, às vezes nós temos alunos com problemas de acesso. Então, dizer que a internet, que a grande rede são características da aldeia global, até podem ser, e são. Mas essa aldeia global ela não é mundial, não atinge ao mundo de todo mundo. Tem gente que não tem. Eu tenho um aluno que diz para mim, Rô, o meu pacote de dados dura até tal dia eu assisto aula, depois eu não sei como é que eu vou fazer. E eu sei que não está mentindo, é verdade, é uma realidade. E uma realidade para muita gente. Falarmos aqui que hoje em dia todo mundo tem telefonia móvel com 4G, todo mundo é muita gente, né? Infelizmente, não é todo mundo que dispõe do acesso às tecnologias. Mas aqueles que têm ficam vendo informação a tempo e a hora, em tempo real, toda hora procura, toda hora busca, brota do chão, o negócio cai na nossa cabeça e a gente fica sabendo de tudo, ou de quase tudo. E dentro disso, a perspectiva, o cenário do turismo, ele foi sendo alterado. Lá atrás, quando eu entrei no turismo, nos anos ainda, no finalzinho dos anos de 1990, nós tínhamos que acreditar no nosso agente de viagem. A gente tinha uma ideia, um desejo na cabeça, e o agente de viagem tinha que materializar isso para nós. Ou via revista do turismo, Viagem e Turismo, essas coisas assim, tão vintages, né? Tão clássicas quanto eu, mais ou menos nessa lógica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o turista, a demanda potencial, ela já busca na rede
aquilo que ela deseja e não necessariamente vai atrás do consultor de viagens, porque até a figura do agente ela já foi alterada. Hoje em dia nós temos o consultor, não necessariamente mais aquela figura lá de trás do agente de viagem. Então, nessa dinâmica toda, nessa mudança toda, nessa perspectiva toda, alguns segmentos eles foram aparecendo, eles foram surgindo para a gente. E aí o ecoturismo, ele entrou na nossa dinâmica de vida social, mas nem com esse nome ainda. Nós tínhamos uma corrente ambientalista, que também não tinha esse nome de ambientalista, tudo era ecologia. Tudo que fosse verdinho, e eu vim de verde de propósito, tudo que fosse verde era a ecologia. No muito se falava o termo biodiversidade. E aí, nos anos de 1980, na década de 1980, a chamada década perdida para a economia, mas que no cenário, sobretudo internacional, as ONGs entraram. E a gente nem falava ONG, a gente lá atrás falava ONG. Não sei se aí alguém vai lembrar disso, mas há de ter alguém que lembre que a gente falava as ONGs. Então, o terceiro setor, as organizações não governamentais foram aparecendo, foram surgindo nos anos de 1980, mas sobretudo no exterior, não aqui para a gente ainda, no território nacional, no Brasil, e a maioria delas tratava da questão da ecologia. E nós tivemos alguns acordos internacionais a respeito da questão da preservação ambiental, da salvaguarda ambiental, e o Brasil começou a se preparar, então, para aquele que nós iríamos sediar no comecinho da década de 1990, na primeira metade da década de 1990, a Eco 92 ou a Rio 92, como vocês prefiram falar. Então, dentro dessa perspectiva, o termo turismo ecológico era muito falado, porque se era uma atividade turística praticada numa área ambiental, então era turismo ecológico, porque era originário da ecologia, fazendo uso da biodiversidade, dos nossos recursos naturais, sobretudo. E só para tirar também mais uma dúvida que, de repente, algum aqui pode não saber, foi na época mesmo do finalzinho dos anos 1980 que foram, na verdade, não é que tenha sido legalizado, mas que os cursos de guias de turismo começaram a colocar as especializações para a área ambiental. Então, nós temos o guia de turismo especializado em atrativos naturais. Isso é do finalzinho dos anos 1980. Então, essa corrente ecológica, essa corrente de proteção e salvaguarda ambientais, isso vem do exterior no começo da década de 1980 e chega para nós aqui nos anos 1990, culminando com a nossa Rio 92, a nossa Eco 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, lá atrás, falava-se em turismo ecológico, e quando esse termo não foi uma ruptura, mas foi uma alteração, passou a ser chamado de ecoturismo, é comum, o senso comum, o imaginário coletivo sinaliza como se fossem a mesma coisa, e não necessariamente são iguais. O turismo ecológico é a atividade que a gente pratica em quaisquer áreas ambientais. Em qualquer área, eu costumo brincar com os alunos, gente, é área verde? Bora para a pracinha? Bora para algum lugar? É turismo ecológico. O ecoturismo é a atividade turística praticada numa área natural, sim, mas desde que essa área seja protegida. Desde que essa área seja protegida por lei. Então, essa área precisa ser uma UC, uma unidade de conservação. Então, há diferença. O senso comum e alguns, dentro até da nossa própria atividade, sinalizam ecoturismo e turismo ecológico como a mesma coisa, mas não são. Turismo ecológico a gente pratica em qualquer área ambiental. Se essa área ambiental for protegida por lei, legislação municipal, legislação estadual ou legislação federal, então isso é uma unidade de conservação e, portanto, a prática ali é ecoturismo. Então, o que nós temos? Eu aqui no Rio de Janeiro, eu escalo a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é no Parque Nacional da Tijuca, portanto, é uma UC, é uma unidade de conservação. Ali eu sou ecoturista.
embora também a atividade de escalada seja um desdobramento, uma modalidade do turismo de aventura. Então, se eu estiver simplesmente numa área verde fazendo uma trilha, numa área natural fazendo uma trilha, e essa área não for uma unidade de conservação a níveis municipal, estadual ou federal, eu estarei praticando, então, o turismo ecológico. São coisas diferentes, mas que cabe a gente sinalizar, porque ainda fazem muita confusão. Não tinha... Aqui alguém está me dizendo que é boa. Porque as pessoas acabam falando como se fosse a mesma coisa. E não são. Ecoturismo é quando você pratica a atividade numa área protegida. E que proteção é essa? Que forma de proteção legal? E aí não é legal de ser bacana. É legal de estar consoante à lei. Quais são as possibilidades de proteção e salvaguarda ao meio ambiente que nós temos? A federal, a maior de todas, que é o nosso SISNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei federal de julho de 2000. Então, lá atrás, antes de julho de 2000, algumas coisas eram feitas e implantadas em determinados lugares porque não existia essa legislação em âmbito federal de proteger essas áreas naturais. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos, todo mundo conhece, quem não conhece de ter ido, conhece pelo menos de foto, de imagem, seja lá da forma que for, mas o nosso bondinho do Pão de Açúcar. Se não tivéssemos, se o território não tivesse o bondinho do Pão de Açúcar até o ano de 2000, depois de 2000 ele não seria implantado no território, porque a lei federal, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não permitiria, porque seria realmente, iria contra as leis de proteção daquela unidade de conservação, que ali, no caso, é a parte municipal mesmo. Aqui em Niterói, não aqui porque eu estou em São Gonçalo, mas no município de Niterói, quem conhece, quem é de Niterói, sabe que nós temos o Parque da Cidade e a Praia de Charitas, onde tem a Estação Olimpo das barcas, que uns dizem que é o MAC, o Museu de Arte Contemporânea de cabeça para baixo. Enfim, há uns anos atrás, tentaram colocar um teleférico também, tal e qual o Pão de Açúcar, ligando a Praia de Charitas até o Parque da Cidade, que fica no Morro da Viração, que nós temos a visão maravilhosa, e aí alguns implicantes do Rio de Janeiro dizem que a visão só é bonita, a vista só é bonita porque a gente de Niterói vislumbra o Rio de Janeiro, tem aquelas coisas bairristas, mas por conta dessa tentativa de implantar um bondinho, né, cabo de aço, ligando a praia até o Morro da Viração, no Parque da Cidade, essa tentativa foi posterior aos anos 2000, então não passou porque já existia o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, então é uma área protegida e aí não poderia. Então, a existência da lei facilita, mas não significa exatamente que vai dar conta, que vai resolver tudo, porque não basta ter a lei, é preciso que ela seja aplicada. É preciso que nós tenhamos, principalmente, pessoas que consigam fazer com que a lei seja cumprida. Então, nesse caso, até foi. Mas a gente encontra aí vários outros lugares que o negócio não flui, que a coisa não vai, que vários desmandos são feitos e a gente fica aqui como mero espectador. Ainda que a gente discorde, mas a gente não tem o poder de interferir para que determinada atitude, determinada ação não aconteça. Então, as áreas protegidas, elas, quando recebem demanda turística, esse indivíduo que lá estiver, ele é o praticante do ecoturismo. Se for qualquer outra área, é simplesmente turismo ecológico. Não tem menos valor, não tem menos peso, não tem menos importância. É simplesmente a título de definição pela área que está sendo praticada. Falando das nossas unidades de conservação, onde o ecoturismo pode ser praticado, a maioria de vocês já ouviu, já frequentou, conhece, gosta de algumas, muitas. Devem ter aí vários exemplos para nos passarem. Então, nós temos parques nacionais, monumentos naturais, refúgio de vida silvestre, as rebios, as reservas biológicas, as estações ecológicas, as APAs, que teoricamente são as mais comuns, a maioria fala toda hora, é APA, é APA, é APA, é APA, as áreas de proteção ambiental,
as áreas de relevante interesse ecológico, nós temos as RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, temos as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, as Florestas Nacionais. Então, são dois grandes blocos que a nossa SISNUC, o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nos deu. Dentro desses, são 12 categorias. Então, a de proteção integral nós temos 5 e a de uso sustentável nós temos 7. Então, atende ao turismo, a prática turística é possível, e nos outros não necessariamente, são mais destinados à pesquisa, à investigação do ecossistema, normalmente são ecossistemas mais frágeis. Então, tudo isso, nós, profissionais do turismo, ligados à área da geografia, do meio ambiente, a gente precisa ter entendimento para simplesmente a gente estar consoante ao que pode ser desenvolvido, ao que pode ser realizado nesses territórios, nesses lugares. Então, às vezes, uma experiência que eu tive, eu fui subir o Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do nosso país. E chegando lá, levei todos os meus aparatos, né, lanterninha de cabeça, tudo isso, para poder fazer a minha trilha, a minha investida com segurança e ajudar os outros caso fosse necessário. E no meio da subida, da investida, tinham lá 2 moças que reclamavam de tudo, porque nada era bom e não gostavam de nada, e eu fiquei perguntando o que estão fazendo aqui. Se não gostam de nada, por que escolheram essa atividade? E a resposta foi sublime. Mas todo mundo vem, tá na moda, o famoso hashtag, né? Hashtag todo mundo veio, hashtag eu também quero vir. E aí começam os problemas nesses territórios, nessas áreas. A gente aqui, quem é tão vintage quanto eu, quem é tão clássico quanto eu, a gente estudava a questão de turismo de massa. Só que o turismo de massa, ele é um tanto Pokémon, né? Ele evolui. E o turismo de massa, ele evoluiu para o overturismo. Então, quando eu vi, há uns quase 2 anos, o overturismo no Monte Everest, assim, bem, não duvido de mais nada. Se o overturismo já chegou lá, o que falta nos outros lugares, nos outros pontos? Então, esse turismo de massa aqui, em determinado período da nossa trajetória, né, do nosso setor, da dinâmica evolutiva do turismo, o turismo de massa, em algum tempo, ele foi positivo. E que tempo foi esse? Lá atrás, no boom do turismo, final da Segunda Grande Guerra Mundial, então aeronaves obsoletas, e aí o povo começou a ter a possibilidade de deslocamento aeroviário, mas antes disso o deslocamento era sumariamente rodoviário, e as pessoas eram muito felizes, obrigadas com essa possibilidade de deslocamento. E normalmente era o chefe de família, era a dona de casa, era o operário chão de fábrica, que precisava escapar do seu cotidiano, do seu entorno habitual, daquela pressão de trabalho todo o tempo, toda hora. E aí o sistema S entra, SESC, SESI, eles entram e começam a subsidiar o deslocamento dessa população, né, que em termos de baixa renda. E não era nem turismo, porque não tinha realização de pernoite. Então, se a gente pensar pela definição da OMT, que o turista é aquele que fica mais de 24 horas, que realiza o pernoite, nem era o excursionista, o chamado batidão. Vai de manhã, passa o dia, faz o piquenique e volta, e retorna e dorme na sua casa feliz da vida. Então, dentro dessa proposta, o turismo de massa, ele era benéfico, porque ele possibilitou que as pessoas se deslocassem. Turismo, antes de qualquer coisa, é deslocamento. É o indivíduo sair da zona de origem e chegar na zona de destino, passando aí pela zona de trânsito, transfer-in, transfer-out, então movimento de ida e volta. Nessa perspectiva, colocar lá as pessoas dentro de um transporte do modal rodoviário e elas poderem sair do seu entorno habitual e passar o dia num outro lugar, era bom. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, 10 grupos indo, fazendo essa mesma prática, essa mesma atividade. Só que o tempo passou, as coisas avançaram, e dentro desse avanço, aí eu não enxergo como avanço, eu enxergo como retrocesso, porque
avançou-se em tanta coisa, mas às vezes na mentalidade e na forma de atuação e de conduta mesmo, algumas pessoas parece que se perderam. Então, o turismo de massa, que até então era benéfico, porque era uma das únicas, se não a única possibilidade do chefe de família ele poder se deslocar um pouquinho e proporcionar à sua família um momento de lazer e entretenimento, isso dos anos 1980 para cá começou a ser predatório, começou a ser nefasto para o território e para as sociedades. Curiosamente, nesse mesmo momento, começam as correntes ambientalistas, as correntes ecológicas. Então, não era simplesmente o meio ambiente cultural, os espaços de cultura que estavam sendo atacados e, de certa forma, estavam desprotegidos. Eram as áreas naturais também, porque era aquele grande número de pessoas indo para determinados lugares, num consumo exacerbado, num consumo desesperado, e simplesmente chega o consumo, não me importa o que faça, eu não sou daqui, eu vou voltar para minha casa, o prejuízo, se ficar, não vai ser meu. Então, um comportamento nada coerente com preocupação ambiental, com respeito por essa população que estava nos recebendo, porque a primeira coisa no turismo é o choque cultural, é quem chega, é quem visita com quem está sendo visitado. Então, às vezes também, quando a gente fala de sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade, ambiental, econômico, social e o cultural. O social, às vezes, ele fica comprometido porque as pessoas não têm, eu não digo todos, mas tem determinados grupos sociais que não têm o devido comprometimento e respeito para com o território que eles vão visitar e, sobretudo, com essa população autóctone, os locais que vão recepcioná-lo. E aí, como que esse local, que esse morador vai enxergar o turismo, seja qual segmento for, ecológico, ecoturismo, negócios e eventos, sol e praia, aventura, náutico, não interessa. Mas como que você vai garantir para ele, que está te recebendo, que o turismo é bom, quando o que ele enxerga é completamente diferenciado? Ele recebe um grupo de pessoas que depreda, que grita, que só produz excesso de resíduo sólido, excesso de barulho, uma perturbação, e aí, dependendo do território, dependendo do lugar que o turismo, né, que o turista chegue, às vezes falta energia elétrica, falta água, é fila para você conseguir comprar um pão, os preços sobem de uma maneira absurda, porque não entendem que o turista e o turismo, o turismo ele deve ser desenvolvido, enquanto alguns aí utilizarem o termo explorado, o turismo não é explorado. Enquanto usarem o termo explorado, a gente vai viver isso que a gente tem vivenciado, porque explorar remete a alguma coisa, pode ser boa para alguém, mas com certeza vai ser ruim para a maioria. Então, enquanto estivermos nessa perspectiva de explorar o turismo e não desenvolver o turismo, a gente não alcança a tal da dona sustentabilidade. E sustentabilidade, ela não se sustenta, né, aí a redundância, em uma questão só, que é a questão ambiental. Ela precisa realmente estar sólida nos 4 pilares. É a sustentabilidade ambiental, sim, mas é também a cultural, a econômica e a social. Fazendo uso do nosso querido Dr. Mário Carlos Bene e o nosso Sistur, as relações aí ambientais do nosso Sistur. Você pega lá na organização estrutural, na superestrutura, uma política pública. Essa política pública interfere, de repente, na infraestrutura do lugar. Infraestrutura geral, que são os serviços urbanos que servem à população, à sociedade civil organizada do território. Então, energia elétrica, esgotamento sanitário, abastecimento de água, telecomunicações, transporte coletivo, tudo isso que a gente que é do lugar, a gente precisa, funcionando, por favor. E a infraestrutura específica, que são aqueles aparatos, aqueles equipamentos que são colocados, implantados, construídos no território, para que a demanda turística utilize. E a gente usa também, nós locais, a gente pode fazer uso também. Então, isso que é pensado na organização estrutural lá que o Bene nos coloca no Sistur, faz link direto, faz ingerência direta
com os dois outros subsistemas, das relações ambientais, que a gente analisa a sustentabilidade, e principalmente também com as ações operacionais, que é o nosso mercado. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós vivenciamos e ainda estamos vivendo a questão das obras da alteração urbana consorciada do Porto Maravilha desde 2009. Então, uma política pública que mexeu com toda a infraestrutura geral e específica, que alterou sobremaneira as relações mercadológicas, porque, por exemplo, na área que essa política pública foi implantada, a Praça Mauá, não necessariamente tínhamos um turismo fruindo ali. Pelo contrário, se alguém dissesse aqui que ia dar uma batidinha de perna na Praça Mauá há 10, 11 anos atrás, ia com certeza apanhar de pai e mãe, não ia dar certo. Mas essas relações foram alteradas. Nós temos hoje ofertas de equipamentos ali e temos demanda para consumir essa oferta. Mas quando a gente olha as relações ambientais, foi o subsistema do Sistur que mais sofreu impacto com essa política pública que foi implantada. Quando a gente olha para o lado social, para o pilar social, foi talvez o que mais perdeu, porque tem sempre quem ganha e quem perde. E a gente chama a reforma Porto Maravilha. Maravilha para quem? Depende. O lado social, as pessoas foram removidas, as pessoas perderam as suas casas, as pessoas perderam as suas vidas. Por um ideário de cidade mercadoria, de cidade maravilhosa, de cidade espetáculo e por aí vai. Pela questão ambiental, não necessariamente estudo de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente, foram desenvolvidos para a instalação de determinados equipamentos que nós temos no território. Então, nós, da área de turismo, a gente também precisa ter domínio dessa parte. Estudo de impacto ambiental, estudo de impacto estudo de impacto de vizinhança, EIA, EIV, relatório de impacto no meio ambiente, lei de uso e ocupação do solo, a própria legislação, a lei orgânica do território, a gente precisa saber disso. Qual é o impacto que a nossa atividade vai causar no território, antes que o estrago seja feito e impossível de ser resolvido, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazos. Na questão cultural, em tese, a gente ganhou. Nós ganhamos vários equipamentos de cultura. Na questão econômica, tivemos aí um acréscimo na demanda receptiva, então a gente consegue elevar o PIB e vamos ver como é que vai ficar nesse cenário de pós-pandemia, enfim. E na questão da parte econômica, se foi boa, cultural mais ou menos, social também, a cultural um pouco melhor. E aí quando a gente pega áreas ambientais para estudar isso, para jogar essa área ambiental dentro do Sistur, como é que a gente analisa? Por exemplo, dentro das minhas aulas de sustentabilidade, eu falo de licenciamento ambiental. Então, todo mundo, a maioria fala muito de turismo sustentável. Eu sou meio crítica ao turismo sustentável. O turismo sustentável, para mim, é mais uma ideologia do que uma prática em si. Então, o turismo sustentável, o turismo nosso setor, e a sustentabilidade que a gente deve tentar garantir, né? Fazer com que aconteça, dentro dos 4 pilares. Não basta ser ecologicamente correto, precisa ser economicamente justo, precisa ser socialmente possível. E aí a gente está falando de sustentabilidade de verdade. E não simplesmente ficarmos repetindo aquele termo que sustentabilidade não tem ainda um conceito definido. Nós temos um conceito de agora que a gente ainda usa, de um tempinho, e ainda hoje, século XXI, a gente ainda faz uso. Que nós fazemos uso de determinados recursos no presente sem que isso se comprometa para o uso fruto das gerações futuras. Tá, mas o que de verdade a gente tem feito em prol disso? Como é que a gente se comporta? A gente pensa realmente em questões de proteção e salvaguardas ambientais, enquanto nós estamos lá numa atividade de ecoturismo, de turismo ecológico, de turismo de aventura? A gente de fato pensa e age? Ou a gente só é bom de discurso porque a gente é da área? Ou a gente pensa e faz agora porque a gente é da área, mas antes a gente não estava nem aí também, era igual aos outros que promovem um bando de desmando, um bando de bobagens no território. Então, é mais uma questão de postura. Então, o turismo sustentável é uma percepção mesmo de como que deveria ser. Quando a gente fala do turismo de massa, que evoluiu, virou o overturismo, e isso pode ser depreciativo,
e perigoso para o território, uma proposta, uma possibilidade de mitigar isso, de tentar resolver, é a implantação do TBC, do Turismo de Base Comunitária. E aí, quando fala comunitário, algumas pessoas pensam nas favelas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A comunidade não é favela, a favela é território, a comunidade é outra história. E o turismo de base comunitária é quando a população, quando o anfitrião, ele decide, primeiro, se ele quer turismo na sociedade, no grupo dele, no território dele, porque ele pode optar por outro setor da economia. Mas, de repente, faz lá um inventário e descobre, ou então comprova que o recurso primário daquele território é o turismo, e aí o turismo natural, e é uma área protegida, então vai ser o ecoturismo, essa população tem o direito de decidir como gerir, o que fazer, como fazer, para quem ofertar, quem que ele quer que consuma, sem a mão nada invisível do Estado e do empresariado. E aí a gente tenta chegar o mais próximo desse sonho encantado do turismo sustentável, que é a perspectiva prática, que é o turismo de base comunitária. E aí você vai ter os ambientes, né, sendo tratados de uma forma mais coerente. Nós vamos ter a questão da economia acontecendo, economia solidária, comércio justo, porque normalmente essas populações fazem um artesanato, fazem uma gastronomia, enfim, por mais básica que seja, exatamente, alguém está colocando aqui a economia criativa, e vai ter o retorno disso. E vai entender que o turismo pode ser benéfico para ela, porque senão só enxerga o turismo sendo benéfico para empresariado e para poder público. A gente aqui não está falando mal nem criticando, a gente também vive disso, do público e do privado. Mas as sociedades também precisam ser parte disso, e não somente espectadoras, ou pior ainda, matéria-prima para ser visitado, como se fosse uma coisinha lá em exposição para ser vista. E com o ecoturismo, isso não é diferente. A gente precisa realmente ter o cuidado, ter a coerência de como que a gente se comporta nesses ecossistemas mais frágeis. Quando eu faço, às vezes eu saio do Rio de Janeiro e vou para determinados lugares, eu sou chamada, convidada para fazer o estudo de capacidade de carga. E, às vezes, me olham de cara feia, porque enxergam que eu vou lá para fazer o estudo e que a partir do estudo, do resultado que eu fizer, vai reduzir a demanda diária. Então, o estudo de capacidade de carga turística, quantas pessoas por dia, por semana, por quinzena, né, por mês, por semestre, por ano. E por dia, por período. Essa unidade de conservação, ela funciona quantas horas por dia? Então, vamos pensar, a última que eu ajudei a fazer foi o do Parque Estadual de Conceição de Ibitipoca. E aí deu um problema, foi bem animado aquele negócio. Recebia cerca de 1.200 pessoas por dia e a partir do estudo revisto, caiu para 600, caiu para metade. E aí, alguns envolvidos com o mercado, com as ações operacionais do Sistur, do Beni, ficaram na revolta, porque o turista vem para Ibitipoca para ir para a Janela do Céu, tirar foto e colocar no Insta. Se ele não consegue ir lá, ele não volta mais. E se ele não volta, a gente perde em divisa. Entendo e me solidarizo. Só que se você ficar preocupado com esses hashtags subindo, todo mundo foi, todo mundo vai e por aí vai, daqui a pouco o território, o lugar perde o recurso, o atrativo e a característica que conferiram a ele o status onde ele ainda está. E aí as pessoas precisam entender que os recursos, eles são finitos. E que se a gente não cuidar, uma hora vai acabar. Então não adianta encher de gente hoje, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, e pensando só no incremento da economia, porque o PIB está subindo, porque o lugar está bombando. Tá, vai bombar tanto que vai degradar tanto que ninguém vai vir mais. Então, ou você cuida agora e se mantém estável, ou você vai subir, vai alcançar seu ápice, e quando você começar a cair, ninguém te segura mais. Vai ser pior do que quando eu descia na época da casa da minha avó de carrinho de rolimã. Descia e era, morri, sem parar. Caía e fim. Então, essa preocupação
ela precisa ser para ontem, ela é urgente. Então, os lugares, não necessariamente, as unidades de conservação, a gente não tem a cultura da realização do estudo de impacto ambiental, da realização do relatório de impacto do meio ambiente e, pior ainda, do estudo de capacidade de carga. Estudo de impacto ambiental nós fazemos e é um estudo bem técnico, é uma análise bem técnica. Você vai para o ambiente, para o território e vai lá fazer um raio-x. E o termo que você vai usar é técnico, a sua linguagem ela é a mais técnica que você puder, porque você está falando com os seus pares, vão entender exatamente o que você está dizendo. Mas esse estudo precisa ser repassado à sociedade desse território. E esse estudo que vai chegar à sociedade tem que ser na forma do RIMA. O EIA se desdobra no RIMA, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. E o RIMA ele precisa ser numa linguagem clara, uma linguagem que a população entenda. Não estamos desmerecendo a população e afirmando que eles não vão entender o que a gente disser. Mas a grande maioria, se a gente chegar e começar a falar coisas termos muito acadêmicos e técnicos que às vezes nem nossos pares entendem, não vai ser o seu Zezinho, a Dona Maria que vão nos compreender. E, às vezes, dentro do nosso cenário de política pública, é exatamente isso que fazem. Lançam aí as coisas e fazem os relatórios quando fazem, e quando vão explicar para a população, colocam termos que a população não entende, porque se ela não entende, ela também não questiona. Se ela não entende, ela também não contesta. E se não contesta, não dá trabalho. Não incomoda, né? Vai aceitar tudo, admirável gado novo, povo marcado, povo feliz, vai lá, segue. Não pode ser assim. E aí, quando a gente olha nessa perspectiva, nós, profissionais do setor, envolvidos com o setor, se a gente discorda, a gente precisa romper com isso, porque também não adianta dizer que não concorda e cruzar os braços e dizer, mas eu sou só um. Você é só um, eu sou mais uma, o Fábio é mais um, a professora Roberta é mais uma, e nós somos muitos. Eu saio com os meus alunos e eu vou à praia, limpar a praia. E aí a gente escuta piadinha. Estão limpando de graça? O que você ganha com isso? Tem mais nada para fazer da sua vida, não? A gente escuta um monte de coisas. Todo segundo sábado do mês de setembro é o Dia Mundial de Limpeza do Litoral. A gente sai e vai às praias limpar as praias. E a gente recolhe muito resíduo sólido. Muito, muito. E outros que fazem piada não entendem que a gente está ali recolhendo e limpando porque ele está sujando. Porque ele feriu e degradou o meio ambiente. E aí depois vem uma chuva torrencial, as enchentes acontecem, as pessoas perdem as vidas e vão botar a culpa em São Pedro. Desculpa, mas não é. É uma questão de política pública, né, das bocas de lobo, dos bueiros entupidos, da não manutenção da nossa infraestrutura, e é também pela má educação, pela falta de educação de uma parte aí da sociedade civil. E aí? O que a gente faz? A gente tenta dar o nosso contributo para reverter isso. Então, dentro da ótica, da lógica da sustentabilidade, dentro do setor do turismo, principalmente na área natural, nas unidades de conservação, onde a gente pratica o ecoturismo, a capacidade de carga ela é para lá de urgente. Ela é necessária, ela é uma ferramenta para que essa sustentabilidade ela seja real. Porque não adianta a gente ficar pensando como um mundo fictício, que a gente fica olhando do alto e vendo como é que está lá embaixo. Precisa realmente trazer para o nosso campo prático. Eu não fiz de propósito um estudo de capacidade de carga pensando em reduzir a demanda de visitantes em determinado lugar. Mas, analisando aquele território, fazendo cálculo, a gente enxergou que aquela quantidade de visitantes diariamente já estavam promovendo a não possibilidade de recuperação do solo. Porque impacto, ele vai haver. Impacto negativo, ele vai acontecer. Comigo, subindo, comigo e com o Fábio e a professora Roberta, e com todos nós. Então, seja um, sejam dois, sejam três, sejam 10, isso vai ter resultados, vai acarretar reflexo. E esse reflexo, às vezes, ele vai ser impossível de ser solucionado, ele vai ser impossível de ser resolvido.
E aí não vai adiantar a gente usar o termo de utilização dos recursos no presente, garantindo que as gerações futuras façam uso, porque as gerações futuras não vão ver. A gente já não vê muita coisa que os nossos passados viram. E provavelmente alguma coisa que a gente viu ou ainda vê, alguns dos nossos futuros não vão ver, não vão consumir. Está realmente ficando insustentável, mas nós temos total responsabilidade em cima disso. Eu sou praticante do ecoturismo, eu não trato do ecoturismo e do turismo de aventura somente por questões profissionais. Eu gosto mesmo, é o que eu gosto de fazer. Corto as unhas porque eu vou escalar, senão a unha vira na pedra e dói a beça. Quem é, né? A mulherada que tem unha grande sabe disso. Mas não tô nem aí que a unha tá curtinha, que eu tô amarrada na corda, que eu tô fazendo meu rapel de cabeça para baixo na negativa. Eu gosto. Então, se eu quero fazer isso, essa prática nesse ambiente, e que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu, e eu quero hoje, eu quero semana que vem, eu quero mês que vem, eu quero ano que vem, eu quero quando eu tiver 50 anos, a gente precisa cuidar desse território, senão não vai ter. Não adianta só reclamar que o poder público não faz. Isso é posto. A gente já sabe que não fazem, ou não fazem tanto, ou não fazem como a gente gostaria, ou não fazem da forma como deveria. E não adianta a gente ficar toda hora batendo na mesma tecla. Ah, mas e o empresariado também não. Tá, mas em que parte que você vai ficar? Só em cima do muro reclamando de A e B? Qual é o contributo que a gente pode dar? Então, eu levo o aluno, dou aula de interpretação e educação ambiental, antes de qualquer coisa, de sensibilização, porque antes de você começar a falar em termo técnico e explicar interpretação ambiental e educação ambiental, você precisa sensibilizar o outro para o que é o turismo, o que ele promove para o bem e para o mal. Não vamos aqui dourar a pílula e dizer que o turismo só promove coisa boa, porque a gente sabe que não, que um turismo mal planejado, um turismo não planejado, ele promove depreciação, degradação no território, seja esse território cultural ou natural. Então, nós que somos envolvidos até o pescoço com o setor, com a atividade, a gente precisa, sim, de ajudar a promover os cuidados que esses espaços precisam. E o ecoturismo, ele não é descolado, ele não é diferente disso. Talvez um dos mais procurados, com essa questão da corrida desenvolvimentista dos grandes centros urbanos. Então, a questão de subir grandes torres, grandes prédios, promover o adensamento, então tem que ter muita gente morando no mesmo lugar, e isso é desenvolvimento. Então vamos abrir rodovias, porque tem que ter bastante automóvel circulando, mobilidade urbana zero, poluição a 1000. Isso vai saturando o indivíduo, o cidadão. Ele precisa de respirar. E nessa necessidade, alguns recorrem para determinados segmentos de mercado. E dentro dessa proposta, dessa tentativa de fugir disso, dessa realidade, de romper com isso, o ecoturismo se apresenta. Então, o Ministério do Turismo, há uns anos atrás, fez uma cartilhazinha informando o que é o segmento, sinalizando o público-alvo, e aí eu acho um barato, porque eu não sou público-alvo para o Ministério do Turismo. Porque o Ministério do Turismo sinaliza que o público-alvo é o indivíduo do sexo masculino e de faixa etária até 30 e poucos anos. Então, eu não sou do sexo masculino e já passei dos 30 e poucos anos, ó, faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, muito tempo. E aí, mas por que isso? Na época do estudo, realmente era o perfil de demanda, de nicho de mercado, de público-alvo. E isso foi sendo alterado. Hoje a gente vê determinados adolescentes, e aí é preciso que a gente olhe como que o mercado se comporta. Que demanda é essa que consome o ecoturismo e o turismo de aventura? E essa demanda consome porque gosta do segmento, das atividades, porque procura conciliar a prática desportiva, o lazer, o entretenimento e a recreação com a preservação e a salvaguarda, ou é simplesmente uma demanda que vai porque todo mundo foi? Aquele perfil de demanda que é assim, mas se o Fábio foi, eu vou também. Porque no Instagram do Fábio tinha fotos lindas. Como que o meu não vai ter?
Porque é também, nesses tempos de mídias sociais e digitais, é também uma forma de colocar o produto em contato com a oferta, em contato com a demanda. E, às vezes, isso é um fator complicador. Os destinos e os territórios, sejam eles ambientais ou culturais, eles recebem uma massa tão grande, um volume tão grande de gente, de visitante, que aí acaba acarretando nos desdobramentos, nos impactos negativos que a gente já falou para o território, para a população, mas também desdobramentos em relação à forma como tratam o turista. E aí a gente entra na questão da turismofobia. Não querem turista em determinado lugar. Mas por que não querem? Que aversão é essa ao outro? Por que não querem mais a corrente migratória que não é em busca... Uma coisa é a xenofobia, que é a aversão ao outro quando esse outro vem e você entende ele como uma ameaça, e aí a gente vê o caso dos venezuelanos que recorrem e ocorrem ao Brasil, e alguns têm total aversão a isso, mas a turismofobia, quando é que um território, um gestor do território vai a público e não quer essa demanda turística lá? Por que não? Vai olhar para trás, vamos olhar os desdobramentos que o turismo promoveu nesse território para que as pessoas não queiram mais a prática acontecendo por ali. Então, dentro da nossa lógica do setor como um todo, e no ecoturismo também, infelizmente a gente passa por isso. Lugares Rosane, não desejando... Oi? Foi, né, uma pergunta, aquela que chegou já quer sentar na janela, mas tudo bem. Uma coisa eu queria aproveitar né, que você contribuísse com a gente. Também tem uma situação onde Mato Grosso é muito rico também, né, assim como o país todo, quando diz respeito ao potencial, né? A gente tem, né, pessoas de todas as partes do nosso estado aqui, é um estado enorme, né? Mato Grosso tem extensões continentais aí, como uma fala que as pessoas sempre usam. O Brasil também, enfim, eu até vi esses dias uma imagem do Brasil falando de qual estado cada país representava. Não sei se vocês viram essa imagem, eu achei muito rico, para a gente ter essa noção da proporção que somos, né? Mas, voltando à questão do ecoturismo e da questão do nosso tamanho de potencial, eu percebo muitas vezes, quando você fala de municípios, às vezes, menores, ou não, né? Porque eu acho que, no final das contas, quando se fala de ecoturismo, todas as partes têm essa fraqueza, mas de acharem que o potencial sozinho, ele consegue atrair, na verdade, o potencial isolado do ecoturismo, ele consegue atrair, porque uma cachoeira maravilhosa, ela sozinha, ela consegue atrair o turista, né? Sim. Isso não significa que ela consiga atender o turista. Então, às vezes, você tem as pessoas explorando aquele espaço, sem as devidas o pessoal já citou o RIMA, já citou todas as adequações, você já falou também a questão da análise de carga, de tudo que é necessário ser feito para se utilizar, né, um espaço, utilizar não, né, para se utilizar... Visitar mesmo. Para que essa visitação aconteça. Sim. Para a gente um pouquinho disso, assim, que isso também é um dos fatores que provocam a turismofobia, né, quando eles começam a perceber que às vezes eles mesmos começaram puxar essa fila das pessoas irem lá. Porque a partir do momento que você não tem uma política pública, você não tem normas de utilização, você não tem toda essa preocupação com aquele espaço e quer fazer com que as coisas aconteçam, né? A gente acaba prejudicando esse ambiente e aí surgem todos esses sentimentos em relação... É bom, né? Muito, muito problema. Eu falo para você, aqui no Rio, eu orientei um trabalho de monografia em dezembro passado, uma ex-aluna minha, moradora da área da Zona Oeste, que tem Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, e que tem a famosa Pedra do Telégrafo, que é lá aquele precipício fake que as pessoas querem tirar foto como se estivessem caindo, aquela coisa toda. Eu visitava aquele lugar quando eu fazia faculdade de turismo lá atrás, 2001, 2002, que a gente chamava de setor praias selvagens. Quase ninguém queria ir para lá, porque a infraestrutura precária, quase inexistente, e era botar carro na buraqueira, então ninguém ia, ninguém queria ir. Só uns doidos aí que gostavam da questão ambiental, eu e mais alguns, a gente ia. O tempo passou e a população, né, os locais, começaram a divulgar aquele lugar,
mas com um sentimento de orgulho. Olha como o meu lugar é bonito. As pessoas têm identidade, é sentimento mesmo de pertencimento. Olha, mostrar para o mundo que no meu território você diz que não tem nada? Tem sim, olha aqui. E isso foi chamando gente, vocês devem acompanhar como é o volume de visitação na Pedra do Telégrafo. Quem é do Rio de Janeiro sabe, e quem é de fora já deve ter visto pelas mídias. E a Pedra do Telégrafo, ela hoje em dia passa, infelizmente, pelo cenário do overturismo, dessa visitação desenfreada, dessa visitação exacerbada. Eu posso dizer para vocês que se você começar a fazer a trilha do Telégrafo às 7 da manhã, você vai ficar lá na ponta, lá no final, lá em Deus me livre, lá em Nárnia, para conseguir chegar até a pedra e fazer a sua foto. Porque quem chega lá na pontinha para fazer a foto também demora um tempão, porque faz não sei quantas imagens, porque não gostou dessa, não gostou da outra, não gostou da outra, e vai fazendo, como se não houvesse amanhã, e esquece que tem gente querendo fazer a mesma coisa. E esse lugar não é dotado de infraestrutura, não tem estudo de capacidade de carga, não tem nada, mas tem a beleza natural, tem o encantamento das praias, todos os recursos que a gente sabe que o turismo se apropria. Em janeiro, na época do meu aniversário, eu passei uma semana em Carrancas, a cidade das cachoeiras. E eu fui, obviamente, porque eu queria um momento de descanso, paz e sossego, mas porque eu também queria ver como é que estava a infraestrutura daquele lugar. Então, posso dizer para vocês o cenário que eu encontrei. Cachoeiras belíssimas, cada uma mais bonita do que a outra, de tirar o fôlego. Um lugar encantador. E aí, num determinado ponto, já é dotado de infraestrutura, e em outro determinado ponto, não é ainda. Ainda é bem precário. E quem é esse turista que vai? Por que o governo olhou para um lado e não olhou para o outro? Aí a gente entende, não foi o governo. O lado que é dotado de infraestrutura foi o empresariado que se organizou para poder fazer aquilo, porque eles querem a demanda lá. E o outro lado, que ainda não tem essa rede toda, esses serviços urbanos todos ofertados, é o lado realmente que fica lá a cargo e à mercê da iniciativa do poder público mesmo, dos governos, dos gestores do lugar. Só que quem gosta, o turista, que é a demanda que gosta desse tipo de produto, ela vai, nem que seja por curiosidade. Ah, não, eu fui, gostei muito, mas não tem infraestrutura nenhuma, é precário, então eu não volto. Gostei do produto, do atrativo, mas no lugar em si ainda está muito aquém do desenvolvimento. Então, a gente passa por isso no cenário como um todo, independente de ser lugares maiores e mais visitados ou lugares menores, e aí não necessariamente é um produto com recurso à atração e a rede de infraestrutura formatado bonitinho para ser comercializado. Às vezes é só o recurso mesmo, é só o atrativo, é só alguma coisa que chama a atenção no território, mas que chama a demanda para lá. Aí começa aí vão 2, vão 10, vão 100, vão 1000. E se não se controla mais, né? Não se controla. Se não houver uma intervenção, aquilo vai acabar se perdendo. A beleza, o encanto que chamaram a atenção de alguém para começar a visitar, essa visitação exacerbada, enlouquecida, desesperada, vai degradando. Tudo bem, a gente pode não ver os impactos negativos hoje, amanhã, semana que vem. A curto prazo. Mas a médio e longo prazo isso vai chegar, isso vai acontecer. O que não falta, indo para a gente fechar, né? Porque a gente se estendeu 10 minutos a mais, justamente porque mais para iniciar, tá? Então a gente já indo para o encerramento. Mas o que não falta, né, Rosane, são exemplos de espaços que ocorreu isso, né? Dentro do país, né? A gente tem aí o turismo de praia, que a gente tem aí, né, fortíssimo isso nos anos 70, a gente tem ali todo o litoral paulista. O que falta são locais que precisariam ter esse olhar, precisariam ter esse cuidado e que não teve. Okay. Eu fiz a última viagem técnica com os meus alunos até Paraty e a gente foi até a Praia do Sono. Praia do Sono, antiguinhos, lugar maravilhoso. E unidade de conservação, protegido por legislação ambiental. Mas não tem nenhum cuidado na Praia do Sono com essa visitação, seja ela pequena ou enorme, ou enlouquecida, desenfreada.
A preocupação que há é porque é coladinho com o condomínio Laranjeiras, o metro quadrado mais caro do país. As motivações são outras. Mas bem outra. É o que tem. E aí, então, assim, para encerrar, a gente tem isso, né? Então, em alguns lugares, a gente não tem nenhum controle, nenhuma proposta de exploração sustentável. Não sei se a gente usa esse termo de exploração quando se diz respeito a isso, mas acho que sim, né? Melhor o desenvolvimento, né? Isso. Esses espaços, mas acredito que tem lugares que tem, como você deu exemplo, também não tem uma fiscalização, também não usam, né? Tem. Eu fiz o estudo de capacidade de carga da Ilha do Mel, e ajudei o de Conceição de Bitipoca. Então, alguns lugares realmente se preocupam e se ocupam disso, porque entendem que se é aquilo ali que chama o público, que eleva o PIB, que movimenta a economia, que gera emprego, isso não pode se perder. E para não se perder, é preciso cuidar. Perfeito. Rosane, você quer deixar alguma palavra de encerramento para a gente poder fechar? Eu quero, obviamente, agradecer a vocês pelo convite, a paciência do pessoal que ficou, porque eu falo muito, enlouquecida, falo a beça, mas para além da perspectiva de atuação profissional, a gente precisa realmente promover a recuperação, promover a questão do cuidado, realmente pensando na nossa melhoria de qualidade de vida, pensando nos nossos, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho 13 cães, e a gente precisa realmente cuidar dos espaços, seja ele ambiental, seja ele cultural, porque insustentável, a gente já enxerga a insustentabilidade de não atuação, de não efetivação, porque às vezes existe a política, mas ela não é implantada, existe a lei, mas não é aplicada. Então, a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha mesmo, é cuidar dos nossos espaços. Vamos pensar, o turismo ele é local, o desenvolvimento ele é local. A gente tem política pública federal, estadual, mas a aplicação dele é no nosso feudo, né? É no nosso quadrado. Então, a gente precisa cuidar do nosso espaço mesmo. Que aí eu cuido do meu, você do seu, o Fábio do dele, e cada um aí cuidando do seu, e quando a gente vê, isso virou um grande arranjo produtivo local. Os espaços vão sendo tratados e vai formando a rede, e fica tudo, assim, se não tudo, mas uma grande parte bem melhor. Né? Rosane, olha, muito obrigada, foi uma aula. Eu, infelizmente, dando essa transição, né, gente, então, como vocês viram, a gente migrou da plataforma Zoom para a plataforma do Google Meet para facilitar, então eu tive que ficar lá, porque muita gente entrando pelo Zoom ainda, tentando passar para problemas de conexão, essa situação toda. Então, esperamos, né, Fábio, que daqui para frente não tenhamos mais isso, pelo amor de Deus. Estava explicando ali no outro grupo que a gente teve contato também com o pessoal que está da TI, estava tendo um evento de pessoal de inovação, e aí um colega meu da universidade falou que ele também teve problema com gravação, com áudio, e ele é da TI. Eu falei, mas como assim? E aí ele estava me explicando que muito... É o mundo inteiro acessando as plataformas, então, que está tendo... Menina, é o que temos, né? Então, assim, além da nossa experiência que está se construindo, né, ainda tem essa questão. Mas, além disso... É verdade. Além disso, obrigada, Rosane, foi maravilhoso, eu ouvi todos os comentários, todo mundo conseguindo aqui os agradecimentos pelo chat, que seja, né? Eu tô lendo também, obrigada. Você merece todos eles. E só para poder falar da próxima semana, na próxima semana a gente vai falar de turismo cultural, que a Rosane também comentou em algumas partes da fala dela, pelo menos as que eu vi. E quem vai falar é a Bruna Fava, ela que é doutoranda, também é turismóloga, tem uma experiência também de mercado na política pública, professora. Ela que está assistindo a live também da Rosane, participando com a gente. Ela vai até aparecer aí, vai fazer uma falinha para a gente convidando. E o tema que ela vai falar é sobre, deixa eu ver aqui, turismo cultural e as complexidades e perspectivas do etnoturismo comunitário, porque a tese dela é justamente sobre etnoturismo, então ela vai poder contribuir mais com a gente na próxima semana. Então, Bruna, se quiser... Aí, Rosane, nossa convidada, por favor. Eu gosto bem. Eu trabalho aqui no Rio com essa parte não do turismo cultural, mas eu trabalho com intervenção urbana
e turismo na área central do Rio de Janeiro. Então, pega o lado cultural, né? Nossa, total. Bruna, pode dar aí, fazer um chamado para a gente? Por favor, fica à vontade. Olá. Boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, te ver, te ouvir. Legal. Foi um prazer participar hoje também. Rosane, parabéns. Obrigada, meu bem. Suas experiências são muito interessantes e o turismo é realmente muito sistêmico, né? Muito do que você falou aí são questões pontuais e que se refletem em todas as perspectivas, tanto do turismo cultural, turismo público, né? Que tem tudo a ver com o que você está falando, se a gente não tiver isso de uma forma consolidada, para pensar nessas perspectivas até de capacidade de carga, de organização, para as demandas que precisam também serem sensibilizadas, né? Não só a população local, que muitas vezes está em volta desses locais que demandam um turismo, um ecoturismo, mas também o próprio turista. Então, é um contexto de evolução, né, que a gente passa. Verdade. E, enfim, parabéns, gostei muito. Obrigada. E a gente, semana que vem, vai estar aí com um desafio também, porque é sempre um desafio falar de cultura. Né? Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né, que está impactando e ressignificando a vida de todo mundo. Eu acredito que quando acabar essa fase de pandemia, ninguém mais vai ser o mesmo, né? Isso vai mudar o perfil do autóctone, o perfil do turista, né? Então, a minha fala, a conversa, na verdade, né? Eu estava até aqui discutindo com a Roberta, fazer uma conversa mesmo com vocês, é legal aproximar, a gente tem tanto a trocar, né? Ainda mais pessoas de tantas áreas diferentes, lugares diferentes, com culturas diferentes. É um desafio muito interessante. E a gente vai falar justamente disso, que é o etnoturismo, né? O turismo de base comunitária, o turismo comunitário, né? Tantas formas de dizer, falar da cultura, falar do receber o turista num contexto cultural, né? Então, falar dessas complexidades, até de nomear esse turismo, né? Que é tão novo, de algum modo, né? Nas realidades, o tanto que a gente tem aqui no nosso país um potencial gigantesco para explorar isso, né? O nosso povo é um patrimônio, né? Imaterial que chama as pessoas. Então, é uma oportunidade e também muito complexa, né? Por isso que eu coloquei isso também no tema, muito complexo falar disso, porque envolve muitas diretrizes a serem consideradas, né? Então, é isso, estou convidando todo mundo, espero contar com vocês semana que vem. Vai ser um prazer, muito obrigada pelo convite, Roberto, professor. Imagina. A gente só tem a agradecer, né, Fábio? Essas pessoas, essas feras que têm passado por aqui, compartilhando com a gente. É bom, né? A gente tem aprendido, eu acho que a gente fez para a gente compartilhar, mas acho que a gente que está no lucro, né? Exatamente. Agradeço aí novamente a professora Roberta pela parceria para a gente colocar esse projeto aqui para funcionar. A gente fica a semana inteira aí quebrando a cabeça para ver qual é a melhor maneira. Então, e sempre arriscando, né? Sempre inovando, sempre testando. Então, começamos a testar aqui o Google Meet, que seguiremos nessa plataforma. Tivemos problemas eventuais, nem a professora Roberta conseguiu entrar na plataforma. Então, assim, os desafios vão acontecendo, a gente vai vencendo, superando aí os obstáculos semanais. Temos aí os vídeos que nós vamos disponibilizar. Essa plataforma também é mais fácil de fazer as gravações, porque o Zoom é uma ótima plataforma, mas talvez para o meu nível de limitação de usuário ainda precisa aprender muito. Eu nem tento. Aqui o Meet, ele é mais amigável, a gente está gravando aqui, e normalmente a aula já fica gravada de uma forma mais simples e eficaz para a gente utilizar. A nossa interação continua acontecendo pelo chat, agradecemos a interação de todos, o respeito. Agora, né, temos menos pessoas com os microfones ligados, é toda uma sensibilização que está acontecendo aqui ao longo das semanas. Pegando um pouquinho
da fala da professora Rosane, já caminhando aqui para os nossos momentos finais, é importante a gente lembrar, né, do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento do turismo e não da exploração do turista. Né? Não é isso que a gente espera, não é isso que a gente quer, mas é isso que às vezes a gente vê. Né? O cara quer cobrar o refrigerante pelo triplo do preço porque é gringo. Então, é uma coisa que a gente ainda precisa sensibilizar os profissionais de turismo. Nós aqui devemos continuar esse trabalho para a conscientização de toda a comunidade ao nosso redor. E a questão do turismo sustentável, desenvolvimento sustentável, que se pensava lá na Eco 92 sobre a conscientização para gerações futuras, a gente agora já tem que pensar na geração atual, com um tanto de problemas que a gente está vivendo no mundo de hoje. Então, em breve vamos ter aí a disponibilização, vamos disponibilizar os vídeos e podcast. A professora Roberta já preparou o podcast também, para quem quiser só o áudio, algo que está aí também na ponta aí do momento, para que todos tenham acesso ao material de forma livre, gratuita, e da maneira como desejar. Né? Professora Rosane, nossos agradecimentos novamente por estar aqui conosco nessa noite, depois aí de uma maratona que vai continuar aí, cheia de reunião com gente do mundo todo. Hoje a gente ficou na reunião com o pessoal lá de Belém do Pará, né, ensinando algumas desse jeito. Então, assim, a distância, animado. A distância também está nos aproximando. Né? A gente está aprendendo muito cada vez com gente do Brasil inteiro. A nossa nuvem de palavras aqui mostrou que hoje tinha mais gente de Campo Grande aqui, gente do Mato Grosso do Sul, gente do Rio, gente de Recife, enfim. Foi também, dá para a gente ver qual é a dimensão que essa live tá tendo aqui no nosso cenário. Então, eu agradeço imensamente aí. Professora Roberta, por favor, para a gente finalizar. Só antes de finalizar, o Leandro Neto fez um convite aí, falou que depois vocês vão lá, a gente encaminha no Telegram, que o iratu.org está precisando de ativistas de turismo, vai ter uma assembleia no dia 22 de junho, às 19 horas. Então, fica aí a dica, a gente encaminha depois também essa informação. E se você não estiver no Telegram, Leandro, entra lá, que aí qualquer pessoa, por favor, o Telegram é um espaço mesmo para a gente estar compartilhando esse tipo de ações em prol do turismo. Então, gente, vai dar 9 horas, então, boa noite a todos, muito obrigada. No final, obrigada, professora Rosane, pela participação, pela contribuição, por partilhar conosco todo o seu conhecimento, as suas experiências. Professora Bruna, nos vemos na próxima semana. Obrigada por aceitar o convite. Fábio, está sendo um prazer trabalhar. Obrigada, Roberto. Nisso tudo. Tá bom? Acho que é isso, gente. Obrigada a todo mundo. Já vamos reconhecendo os rostinhos, né? Com o passar Eu que agradeço o convite e depois a gente ainda fofoca mais sobre outros temas. O turismo é tão grande. Perfeito. A Tâmara, a gente tem... a Ivani, Rodrigo, a gente tem bastante gente, não vou nem citar, porque a gente ainda tem 70 pessoas na sala, então a gente não quer correr o risco de ser injusta. Então, um abraço a todos, boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Até beijo. Quarta-feira. Cuidem-se bem. Obrigado. Obrigada. Tchau.